Olá, pessoal. Como estão vocês? Estou com saudades. Precisamos continuar nossos estudos. Espero que vocês estejam bem em suas casas, se cuidando, porque esse é o momento que a gente tem que cuidar da nossa vida. Há 2 semanas atrás eu deixei para vocês um polígrafo de geometria plana, uma breve retomada dos principais tópicos da geometria plana. De forma bem simples, como a gente faz essa abordagem lá no ensino fundamental. Mas eu tenho certeza que muitos de vocês não devem estar se lembrando disso, como não devem se lembrar o que comeram ontem. Vocês são muito esquecidos e eu sei disso. A gente esquece com muita facilidade. No ano passado, vocês também fizeram uma breve retomada com a professora Maria Tereza e outras turmas com o professor Marcos, mas também não deram a devida importância. Mas agora a gente vai ter que rever isso. Terceirão tem que estar estudando o tempo inteiro. Não pode só esperar que nós, professores, postemos as nossas aulas. Vocês precisam estudar por conta própria. Tem que se organizar diariamente. Então, vamos procurar um lugar onde vocês gostam de estar e vamos começar a estudar. Como vocês estão vendo, eu estou no meu ambiente que eu mais gosto da minha casa, que é a minha cozinha. É onde eu elaboro as minhas aulas, elaboro as atividades de vocês, avaliações. É onde eu gosto de estar, é onde eu me sinto bem e é onde eu me sinto feliz. E é assim que vocês também devem se organizar diariamente no estudo de vocês. Então vamos lá, quero retomar algumas coisas para deixar alguns outros exercícios mais elaborados que exigem um pouquinho mais, que é assim que a gente vai em busca do conteúdo do terceiro ano. Então vamos lá. Muito bem. Então eu quero retomar alguns tópicos da geometria plana que vocês já viram, já fizeram vários exercícios, eu dei detalhadamente, tenho certeza que muitos de vocês acompanharam, mas eu quero chamar a atenção a algumas coisas. Então, vamos lá. Bom, primeiramente os quadriláteros. O que são quadriláteros? São as figuras mais utilizadas. Se nós formos analisar no nosso dia a dia, a gente vai encontrar figuras em forma de quadrilátero nas fachadas de um edifício, na quadra de tênis, na nossa quadra na escola, telhados, os nossos livros, o quadro na sala de aula, as paredes, tudo tem formato de quadriláteros, figuras que têm 4 lados. Bom, um quadrilátero, portanto, é a figura formada por 4 pontos, A, B, C e D. No plano acima, vocês estão vendo os vértices, o A, o B e o C são chamados de vértices, e nós temos 4 ângulos nesses meus vértices, e pelos segmentos lados que eles unem, tá? A classificação dos quadriláteros. Ele pode ser classificado como um paralelogramo, 4 lados paralelos, 2 a 2. Pode ser classificado como um trapézio, também são 2 lados paralelos e 2 lados não paralelos. Bom, classificação dos paralelogramos. Opa, vamos voltar. Nós temos o paralelogramo retângulo, nós temos 4 ângulos retos e lados diferentes. 2 lados paralelos iguais, 2 a 2. E nós temos 4 ângulos retos. Ângulos retos são ângulos de 90 graus. Depois nós temos o quadrado. O quadrado tem 4 lados iguais e 4 ângulos internos iguais de 90 graus. E nós temos o losango. O losango tem lados iguais, porém ele tem 2 ângulos obtusos. Ângulo obtuso é um ângulo que é maior que 90 graus e 2 ângulos agudos menores que
90. E, portanto, tem duas diagonais de tamanhos diferentes. Já no retângulo e no quadrado, também tem duas diagonais, mas essas diagonais têm a mesma medida. Classificação dos trapézios. Eu posso ter um trapézio escaleno, quando todos os seus lados são diferentes. Posso ter um trapézio isósceles, os dois lados iguais e os lados paralelos diferentes. Por isso que a gente chama base menor e base maior. E tenho o trapézio retângulo, porque tem dois ângulos de 90 graus. Esse é o trapézio retângulo. Triângulos. Depois dos quadriláteros, vem os triângulos. O que é o triângulo? O triângulo é uma figura que tem três lados. E nós temos classificações diferentes para os triângulos. Nós temos a classificação quanto aos seus lados e quanto aos seus ângulos internos. Bom, como é que eu vou classificar? Se todos esses lados forem diferentes desse meu triângulo, eu vou ter um triângulo escaleno. Se eu tiver dois lados iguais, eu vou ter um triângulo isósceles. E se eu tiver três lados iguais, eu vou ter um triângulo equilátero. Essa é a classificação quanto aos lados do triângulo. Mas nós temos outra classificação quanto aos ângulos internos. Se o meu triângulo tiver ângulos internos menores que 90 graus, ele é chamado de triângulo acutângulo. E se ele tiver um ângulo maior que 90 e os demais menores, vai ser um triângulo obtusângulo. E o triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo de 90 graus e os outros dois serão menores que 90. E, independente do triângulo que eu tiver, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre será 180 graus. Círculo e circunferência. São duas figuras geométricas muito parecidas e que a gente acaba se confundindo. O que é o círculo? O que é a circunferência? Bom, uma circunferência é um conjunto de pontos pertencentes ao plano que, dado um ponto fixo C, possuem a mesma distância até o centro. Ou seja, qualquer ponto que eu pegue em cima dessa linha e eu considerar o centro, eu vou ter exatamente a mesma distância. E essa distância que vai do centro até a extremidade dessa circunferência, eu chamo de raio. O que é a circunferência? A circunferência é essa linha verde que eu tenho aqui. Essa linha verde. E o ponto C, que é o meu centro da circunferência, ele não pertence a essa circunferência. Só vai pertencer a essa circunferência pontos que tiverem em cima dessa linha. Ok? Bom, e o que é o círculo, então? O círculo é a figura geométrica que eu tiver aqui, que vai ser a reunião da circunferência com todos os seus pontos internos. Então, eu diria assim, de uma forma bem simples. A circunferência é a linha verde ao redor e o círculo é toda essa parte interna que eu tenho pintado. Agora, C, sim, pertence ao meu círculo. Ok? Então, dessa maneira, a diferença fundamental entre círculo e circunferência é que o círculo é toda a área interna de uma circunferência. E a circunferência é apenas o contorno, certo? Bom, vamos lá. Então, gente, aqui eu elaborei uma lista de exercícios, eu vou postar ela separadamente, mas eu quero comentar alguma coisa. É uma lista um pouco mais elaborada. Bom, eu quero calcular a área, tem uma janela construída com a parte inferior retangular e a parte superior é uma meia circunferência, é um semicírculo. Bom, o que vocês vão fazer? É que ela é toda ela pintada, ela não está preenchida aqui.
vocês vão calcular a área do retângulo e vocês vão calcular a área da meia circunferência. Nesse momento é que vocês vão ter que analisar essas figuras. O que eu tenho em comum dessas medidas em relação à circunferência? Bom, para calcular a área de uma circunferência, eu sei que é π vezes r ao quadrado. Como é meia circunferência, eu vou dividir por 2. Não tem uma fórmula específica, basta dividir por 2. Bom, se eu sei que daqui até aqui é 1,2, o que é essa medida que é do retângulo? Se refere a essa meia circunferência. É o diâmetro. E o que é o diâmetro? O diâmetro é o dobro do raio. Então, se o diâmetro da circunferência é 1,2, o meu raio é 0,6. Então, eu tenho como calcular a área disso aqui, certo? Bom, você sabe que qualquer medida do centro até a extremidade me dá um raio. Então, daqui até aqui também tem 0,6. Então, eu tenho que descontar esse 0,6 de 1,5 para ter a medida dessa altura aqui. Então, vocês vão calcular a área desse retângulo mais a área de meio círculo e vão somar os dois valores e marcar a alternativa correta, certo? Segunda questão. Numa cozinha de 3 metros de comprimento, 2 metros de largura e 2,80 metros de altura. As portas e janelas ocupam uma área de 4 metros quadrados. Para azulejar as 4 paredes, o pedreiro aconselha a compra de 10% a mais de metragem a ladrilhar. Calcule a metragem de ladrilhos que se deve comprar. O que vocês vão fazer? Vão calcular a área das paredes da cozinha. Tem paredes de medidas diferentes. Tem duas paredes, 2 a 2, iguais. Uma parede mede 3 metros por 2,80 de altura, vezes 2, porque são 2 paredes. A outra vai ser 2 vezes 2,80, vezes 2 também. Soma-se essas duas áreas, diminui da área das janelas, porque eu vou descontar, porque eu não vou pôr azulejo nas janelas nem nas portas. E depois, sobre esse valor, eu tenho que comprar 10% a mais. Tranquilo? Muito bem. Agora aqui, vocês têm um trapézio e eu sei que a área desse trapézio é 240 metros quadrados. Eu quero calcular o perímetro. O que é perímetro de uma figura? De qualquer figura. É a soma de todos os lados. Então, a área de um trapézio vai ser o quê? Base menor mais a base maior, vezes a altura, dividido por 2. Mas vocês têm o valor da base menor, que eu tenho que descobrir. Vocês têm o valor da base maior, tem a medida da altura. Com o auxílio da área, vocês vão descobrir esse x. Como é que eu vou descobrir esse y? Bom, se eu sei que aqui é 15, aqui também é 15. Aqui também vai ser 15. Como eu sei que aqui é 20 menos esse valor, vocês vão ter esse valor aqui e vão aplicar Pitágoras. Aparece Pitágoras de novo. Não podemos escapar nem de Pitágoras, nem de Bhaskara. Sempre volta e meia vão aparecer. Tranquilo? Bom, agora eu quero calcular a área desses 3 semicírculos. Na realidade, eu quero a área da parte sombreada. O que vocês vão fazer? Vão calcular a área do semicírculo inteiro, vão calcular a área desse semicírculo aqui e a área desse semicírculo aqui. Vão somar a área desses 2 branquinhos e diminuir do grandão que vocês calcularam inicialmente. Não esqueça, são 3 semicírculos, então vocês têm que dividir por 3 essa medida. Na próxima figura, é um quadrado dividido em 6 quadradinhos de lado 2 centímetros. Vamos lá. Aqui, parecida com a figura anterior, só que o que vocês vão fazer aqui? Vão calcular a área desse quadrado, vão calcular, aqui eu tenho um semicírculo, vão calcular a área do semicírculo. Esse pedaço aqui é o quê?
é 1/4 de círculo. E aqui, meio semicírculo. Calcula a área do quadrado todo, meio círculo, somem as partes brancas e diminuam do quadrado inteiro. Tranquilo? 6. Um terreno retangular tem 8,4 metros por 15 metros está sendo gramado. Sabendo que 1 quilo de semente de grama é suficiente para gramar 3 metros quadrados de terreno, quantos quilos de semente da grama são necessários para gramar o terreno todo? Tranquilo esse, né? Basta calcular a área do terreno, dividir por 3, vocês vão saber quantos quilos vocês têm. Questão 7. De uma chapa de aço retangular foram recortadas figuras circulares, conforme mostra a figura. Basta calcular a área do retângulo, a área de um círculo multiplicar por 3 e aí diminuir um do outro. Achar a área da região tracejada. Aqui a gente pode usar a fórmula da coroa circular ou simplesmente calcular a área do círculo grande, a área do círculo pequeno, diminui um do outro. Mesma coisa na questão 9. O que vocês vão fazer? Vão calcular a área do losango maior, a área do losango menor e diminuir um do outro. Essas medidas que vocês têm são as medidas da metade das diagonais do losango. Então, acho que é bem tranquilo de calcular. 10. Qual é a área da região sombreada? 1 quadrado, meio círculo. Tranquilo também. 11. Uma tela retangular tem 2 metros de comprimento por 1,5 metro de largura. Para desenhar uma figura nessa tela, um pintor pretende traçar segmentos de reta paralela aos lados do retângulo, quadriculando em quadradinhos de 5 centímetros de lado. Aqui o cuidado que eu tenho que ter é que eu tenho unidades diferentes. A minha tela está em metros, mas os quadradinhos que eu vou fazer nessa tela está em centímetros. Eu preciso trabalhar com a mesma unidade. Ou vocês transformam os metros para centímetros, ou transformam esses centímetros para metros. Então, tem que calcular a área da minha tela, a área de um quadradinho e dividir o maior pelo menor. A área total pela área de um quadradinho. Vocês vão saber quantos quadradinhos serão possíveis serem feitos aí. Tranquilo? Gente, essa é a nossa aula dessa semana. Espero que vocês tenham condições de fazer, porque eu acredito em vocês. Não se esqueçam, vocês são capazes. Estou louca de saudades de vocês. Tenho certeza que vocês têm condições de fazer esse trabalho muito bem feito, certo? Assim que vocês tiverem os exercícios prontos, postem eles para mim para dar uma olhadinha. Dúvidas? Podem me chamar. Estou aqui para ajudar, certo? Essa listinha aí, especialmente, que vocês têm aí, no retorno, vocês irão me entregar. Essa eu não vou postar o gabarito. Vai ser um trabalho valendo nota. Assim como o trabalho dessa semana do coronavírus, que vocês irão trabalhando ao longo dessas próximas semanas, porque eu quero que ele seja o mais fidedigno até o retorno, para a gente saber como que esse vírus avançou, quantas pessoas se curaram, quantas pessoas infelizmente morreram. Então eu quero que vocês façam essa comparação, certo? Ótimo trabalho. Bom trabalhar com vocês. Beijo. Não se esqueça. Estou com saudades e amo vocês. Tchau, gente.